O Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com o deputado Tio Carlos. Deputado, no bloco anterior, a gente falava sobre essas dificuldades das instituições ligadas à FIA e o senhor, junto também com outros deputados, como a deputada Tia Ju, Marta Rocha, Márcio Pacheco, a ex-deputada Tânia Rodrigues, fizeram um projeto que cria um regime de excepcionalidade nos contratos dessas instituições com o poder público justamente para esses momentos de dificuldade, né? Essa lei que já foi sancionada, na verdade, já está funcionando? Como é que está esse processo? Não, exatamente isso. A gente esperou a sanção do governador, mas ao mesmo tempo, enquanto não saiu a sanção, a gente cobrou que fosse um decreto de excepcionalidade, por quê? Essas instituições não estão recebendo. E automaticamente abre prazo para novos convênios. Para se habilitar, tem que apresentar as certidões. Se eles não têm dinheiro para pagar, como é que o governo pode exigir o pagamento dessas taxas, enfim? E a gente fica muito preocupado. Então, e essa questão burocrática, muitas vezes, tem um custo alto. Não, né? E acabou. Se você não cumprir, você perde aquele prazo e você não tem direito a buscar nova possibilidade de renovação. Então, chamamos a atenção a esse problema e, nesse aspecto, o governo, pelo menos, foi sensível. Tá? Mas, de qualquer maneira, nós só estamos empurrando o problema. A solução é o pagamento, porque a partir do momento que se pagar, aí o governo pode exigir. Se não se paga, como vai exigir? E essas instituições, volto a dizer, elas substituem o Estado e a gente fica assim muito preocupado, gente, porque a sociedade, essas mães, se não forem essas instituições, elas não têm como cuidar dos seus filhos. Não tem como acolher essas crianças, porque demanda um trabalho, uma especificidade muito grande, um cuidado, um zelo, uma atenção, que nem sempre a mãe está preparada, o responsável está preparado. Quando não, muitas dessas instituições têm essa instituição, é a casa dessa criança, desse adolescente, desse adulto. A família abandonou essa pessoa. Acontece muito, né? A gente tem visto até mais recentemente com a questão da Zika, dos bebês que nasceram com microcefalia, são crianças que futuramente vão precisar também dessa assistência. Dessa acolhida, não tem jeito. Então, a solução é que espera o mais rápido possível, não dá mais para empurrar. Volta a ter uma instituição que não recebe há 15 meses. Vai fechar a porta e vai jogar essas pessoas na rua, se é dever do Estado, enfim. Então, eu espero que essa dor, já estamos quase chegando no final do ano, passamos esse ano inteiro fazendo apelos, trabalhando no parlamento. O Poder Legislativo tem essas limitações, né? Por mais que a gente vote um orçamento, que é uma peça de ficção, na verdade, a gente encontra ali possibilidades, mas hoje o que me preocupa é que o que foi tratado na peça orçamentária não está se cumprindo em absolutamente nada. E a culpa é sempre da crise. A crise. Mas, ora, se tem dinheiro para pagar outras coisas, por que não priorizar o que diz a lei, a criança e o adolescente? Deputado, uma outra lei do senhor que já foi sancionada pelo governador diz respeito a um programa específico para diagnóstico do transtorno da hiperatividade, do déficit de atenção, que também são problemas enfrentados, né, por algumas crianças e adolescentes que são difíceis, muitas vezes, dos pais diagnosticarem e até dos professores, dos educadores fazerem esse diagnóstico preciso, né? Como é que funcionaria esse programa? Não, sem dúvida, é capacitando o profissional de educação, que é aquele que convive muito tempo com a criança, e a gente tem que mostrar que os indícios, quer dizer, uma criança, a criança que tem dificuldade de aprendizado, muitas vezes é um dos indícios. Aquela criança que não sossega na sala de aula, não adianta dizer, esse garoto é muito bagunceiro, ou então não quer nada, não quer o estudo. A mãe, às vezes, não consegue perceber isso, mas o profissional de educação, observando isso e se comprometendo, e o programa é justamente isso, fala em capacitar, ouvir, claro, médicos, psicólogos, e mostrar claramente que primeiro que há tratamento, é um transtorno que a gente pode identificar e nesse momento é importante que o Estado, quer dizer, que a possibilidade de tratamento seja alcançada para essas crianças. Porque senão, ela primeiro é o bullying, porque é você tem bicho carpinteiro, você é um capeta, você é burro, não quer aprender, e isso não depende apenas da vontade da criança. Existe exatamente um problema que precisa ser diagnosticado e tratado.
né? A gente sabe quando a família tem mais recursos, então a gente aí sabe de casos que a mãe já encaminha direto. É mais fácil, né? Faz um tratamento particular. Né? Mas nas escolas públicas, nós temos crianças que têm realmente esse transtorno, que precisa dessa orientação. Mas o professor precisa ser capacitado para isso. Então, esse programa institui palestras, levar claramente quais são os primeiros sintomas que a criança pode apresentar, que pode levar, pode ser que não. Pode ser que a criança realmente seja hiperativa, num aspecto de ter muita energia. Muito agitado. Né? Mas se existe um transtorno, precisa ser tratado. Eu espero imensamente que seja colocado em prática. Eu, quando vereador na cidade do Rio de Janeiro, fiz essa lei, o prefeito sancionou, e as crianças da rede municipal já apresentam melhoras nesse aspecto, quando diagnosticado, e aí sim é um tratamento. Sempre tem que ter medicamento, né? Tem a Ritalina que eles dizem, não é sempre com medicamento. O medicamento é num caso extremo, mas a gente precisa fazer com que a criança tenha um acompanhamento. E já existe alguma sinalização por parte do Executivo de se colocar esse programa em prática, já que a lei já está sancionada? Na verdade, a lei foi vetada, nós derrubamos o veto, e aí sim, nós agora estamos discutindo, né, com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Tem que ser uma parceria, tem que né? ser. Ali é um cenário que a gente tem que entender que a criança, por apresentar esses sintomas na escola, é muito importante que a gente tenha interligue, faça uma ligação entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Porque não é só detectar, nós precisamos tratar. E trata pela Secretaria de Saúde. Então a gente está pedindo audiência a esses secretários para que nessas pastas a gente possa ter uma acolhida para que a gente coloque. Tirar a lei do papel é muito importante. Nós temos aqui, eu brinco com o deputado Carlos Mink, que tem a comissão do Cumpra-se. Nós temos no Estado, no Legislativo, na maneira geral, nós produzimos muitas leis, mas a gente tem que produzir boas leis e colocar essas leis em prática. E a comissão do Cumpra-se trata-se exatamente disso. Garantir que elas funcionem, exato, né? Porque senão fica inócua e a gente parece que está enxugando gelo. O senhor já falou aqui no programa que se envolveu com a vida pública e política justamente com essa causa das crianças e dos adolescentes. E um tema que o senhor tem trazido também bastante aqui diz respeito à questão do uso de drogas, que é um problema, a gente tem visto se agravar com a questão do crack, por exemplo, e é preciso também, deputado, prevenir, né? Porque depois que já se envolveu com a droga, criança e adolescente, é muito mais difícil, né, trazer essas pessoas de volta. Esse é um tema muito caro no meu mandato. Nós temos uma expectativa, claro, de não criar uma sociedade em que ninguém use drogas, até porque a droga que mais mata é lícita, é o álcool. E muitas vezes é introduzido na vida da criança pelo próprio pai. É verdade. Né? Eu conheço casos de pai que já pega a chupetinha, já molha na cerveja, já dá para o bebê. Meu filho é pinguço. Olha aí que gracinha. Né? Mães que estão grávidas e, enfim, fazem questão de beber todas. E a gente já sabe que essa criança que está ali no ventre já está sob o efeito. Tudo, né? Então a gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que ter um diálogo franco. A gente encontra, às vezes, pessoas que pensam diferente. Respeito. Né? Tem um candidato que diz que vota em mim porque eu vou liberar a maconha. E tem o seu eleitorado. Eu penso diferente. Eu quero que as pessoas possam debater e discutir qual o mal que a droga, lícita ou ilícita, traz para o ser humano de uma maneira geral. Quando a gente fala que a droga que mais mata é o álcool, e ela é introduzida muito cedo na vida das crianças, com 10, 11, 12 anos, crianças já têm acesso. Né? Nós vimos aí, por exemplo, festas que a bebida é liberada. Né? Você tem água mineral R$3 a garrafa e a cerveja R$1,99, R$1. Né? Então isso me preocupa. A gente, quando fala das drogas ilícitas, a gente aí entra num outro cenário, porque a maconha é uma droga ilícita, porém o maior mal dela as consequências que ela traz para o organismo do ser humano. E a gente precisa discutir. Né? Droga dá prazer. Nós só precisamos discutir com os jovens quais as consequências desse prazer. Né? Porque a gente pode olhar o tabaco, né? O cigarro. Enfrentamos isso. A propaganda mostra claramente o que o tabaco faz. A pessoa tem dúvida, é só ir no INCA. Né? É só ler. É só... mas não é porque... a propaganda do cigarro foi banida da televisão.
Claro, a propaganda do cigarro foi banida na televisão, ajudou. Mas o principal é a conscientização. E isso falta, às vezes, no debate político. Por quê? Como é que vai falar, por exemplo, das bebidas? Nós temos os grandes, as grandes indústrias do álcool patrocinando eventos esportivos, patrocinando atletas. Eu vejo atletas fazendo propaganda de bebida. Quer dizer, é contraditório, é difícil para o jovem. O meu ídolo está dizendo, por exemplo, eu vou falar abertamente, que é o Anderson Silva. O cara era o ídolo ali da luta e tal. É incompatível. É incompatível um alto rendimento com um atleta que não tenha uma visão de que droga não melhora o seu rendimento, pelo contrário, prejudica o seu rendimento. Isso é muito claro. A gente vê, por exemplo, ídolos da música fazendo propaganda de bebida. Me lembro da Sandy, que fazia propaganda da Devassa. É meio feio, porque ela nem bebia cerveja, bebia. É como o Roberto Carlos fazer propaganda lá da carne que ele também não come. Então a gente quer abrir uma discussão. Eu acho, não, tenho certeza, que a população precisa também fazer a sua parte. Não adianta o cidadão pedir paz se ele gosta de apertar o baseadinho dele, se ele cheira lá a cocaína dele. Ele contribui para a violência, contribui para a autodestruição, porque é verdade isso. Drogas não edificam a vida de ninguém. Ninguém. Não adianta a pessoa falar assim, não, mas eu conheço grandes empresários que usam drogas. Isso é natural. A gente conhece pessoas, por exemplo, o Chico Anísio. Chico Anísio foi um mito. Para mim é um cara, um artista brasileiro com uma... Mas ele mesmo disse que se podia voltar atrás, ele não tinha fumado tanto, entendeu? Não tinha usado drogas da forma que usou. Isso foi um depoimento dele, uma entrevista dele. Isso nós temos exemplos claros. Aí outro dia foi engraçado. Ah, mas o Oscar Niemeyer viveu 90 e poucos anos, sei lá, e fumava. Mas isso, primeiro que droga é de organismo para organismo, né? É verdade. Esse cara pode beber um copo de cerveja e cair durinho, ou ficar bêbado, ou fazer coisas erradas. Então é esse cenário. A gente tem aí esse debate para fazer com a sociedade, mostrar claramente que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta o cidadão reclamar da violência se ele, de uma forma ou de outra, fomenta essa violência com o uso de drogas ilícitas. E a droga, de uma maneira geral, a gente vê, eu briguei para não voltar a bebida para os estádios de futebol. Eu briguei por quê? Porque eu cansei de ver gente se degladiando, né, por causa de futebol. Claro que potencializa. Não é, o cara não briga com o Vasco e Flamengo, não briga por causa de... Mas potencializa. O jovem, o comportamento fica isso. alterado, né? É o caso, por exemplo, da lei seca. Tem muitas críticas. Ninguém pode ser crítico à lei seca. O fato da pessoa não estar proibida de beber, ela está proibida de beber e dirigir. É uma consequência natural, porque a pessoa bebeu, os seus reflexos são alterados. Mas eu conheço casos que não acontecem, mas a gente conhece muitos casos de pessoas que E se você ficar contando tragédias. Só com bom senso não de adianta. cada um, não funciona, adianta. né? E a questão da droga é isso. Nós temos que ter um debate claro. Se alguém me apresentar que a cocaína, que a maconha, que, enfim, o cheirinho da loló lá, né, que se essas drogas não traz nenhum malefício para o organismo da pessoa, eu até vou dizer, não, vamos liberar geral. Mas não é isso. A ciência mostra isso. E é preciso ter cuidado com as crianças e adolescentes. A gente tem até um projeto em discussão aqui na casa que trata do que é popularmente chamado de gás de buzina, Sim, né? tá aí, As pessoas estão se drogando com essas substâncias, esse é o gás butano, o gás propano, e na verdade algumas pessoas estão chegando a óbito, porque não têm noção das consequências do que aquilo pode provocar no organismo, e isso afeta muito particularmente os jovens. Sem dúvida. E aí, por exemplo, a questão de uma forma um pouco mais aprofundada, as pessoas falam, pô, mas Rivotril é droga. Claro, o Michael Jackson morreu de overdose de remédio. E só pode ser tomado com prescrição médica. Então, as pessoas, ninguém aqui está... É o cenário, é uma droga medicamentosa que a gente tem, claro, suas restrições. Entendeu? Porque então, há pessoas viciadas, né, em psicotrópicos, em antidepressivos. E a gente sabe disso. Mas ninguém fala nada. Pelo contrário, falamos sim. Né? A gente quer uma geração que possa entender que qualquer droga traz transtornos, traz problemas para o organismo, principalmente para a saúde da pessoa. É verdade. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer, muito obrigado. Eu que me sinto honrado e dizer que sempre que possível vai ser uma honra estar presente quando convidado. Muito obrigado. Quando quiser, deputado. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui.
Até a próxima!